E eu quero ministrar sobre o título Curando a Todos que estavam oprimidos do diabo. Baixe sua cabeça. Pai, viemos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos pela Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Seu favor. Te agradecemos pelo Espírito de Deus que sentimos desde o início deste culto. Senhor, eu peço que o Senhor possa me ungir a pregar e unge o Seu povo aqui no santuário, na televisão, na rádio, na internet, para receber essa palavra. Eu sei que essa é uma palavra oportuna para muitos dos Teus filhos. Leva para o coração deles que a fé possa vir, Senhor, e que essa seja a resposta que eles estão buscando. E Te damos todo o louvor e glória, e todos digam amém e amém. Quando eu estava estudando isto, olhando para isto e orando sobre este texto e esta palavra oprimidos, a razão por que eu falei sobre isso, vocês sabem, se você assiste as maratonas bíblicas, nós recebemos pedidos de oração. O número 1 dos pedidos de orações sempre é para a cura física. Número 2, a salvação de pessoas que não são salvas e oprimidas. E número 3, tem sido bênçãos financeiras. Mas começando no começo do ano, eu comecei a notar, e eu não posso falar dos outros turnos, mas para o meu turno eu comecei a notar um grande aumento no número de pessoas que estavam pedindo oração porque eles estavam depressivos, eles estavam sentindo uma ansiedade, ataques de pânico, todos os tipos de medos e fobias. Isso deve ser uma maneira horrível de viver. Assustado com isso e aquilo, e medo disto, e medo daquilo. E eu comecei, e a gente tenta, mas não temos muito tempo nas maratonas para ministrar, mas eu comecei a falar para pessoas, a vitória já foi conquistada, já foi paga. Você tem que se levantar e receber. Quantos de nós hoje estamos vivendo debaixo dos privilégios que foram dados a nós quando Jesus morreu na cruz do Calvário? Estamos vivendo debaixo das bênçãos, estamos vendo a menos do que nas vitórias. Deus já pagou por tudo. Olha, não existe nada mais que precisa ser feito. Tudo o que você precisa já foi lhe dado no Calvário 2000 anos atrás. Tudo. Não 99%, não 99,9%, mas 100% de tudo que você precisa espiritualmente, fisicamente, financeiramente, domesticamente e emocionalmente, já foi dada por Cristo através do sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia! E Paulo diz assim: as promessas de Deus são sim e amém. Assim como gostamos de falar aqui que as promessas de Deus são sim e amém. Aleluia! Estudando isto foi maravilhoso para mim. Todo ano, escute isso, todo ano na América, gastamos de 44 a 55 bilhões de dólares em saúde emocional, depressão. Você escutou o que eu acabei de falar? Eu quase desmaiei quando escutei. De 44 a 55 bilhões de dólares por ano são gastos. Isso inclui viagens aos médicos, psicólogos, psiquiatras. Isto inclui todos os remédios que os doutores são pagos para dar para você, tentando trazer uma alegria, tentando trazer um raio de luz, tentando trazer um raio de esperança para as pessoas. Eles sentem que todo mundo deles está sucumbindo ao redor. Olha, não faça chacota disso, é real. É algo real. Não existe um crente no planeta Terra que já viveu, que nunca teve que lutar com opressão. Os poderes das trevas que vêm e tentam pegar um filho de Deus e olha, de maneiras diferentes, e por um momento é como se você tivesse perdido a esperança. É como quando você acorda e o sol já desceu. É como se você passasse pelo dia, você sente
que você foi lançado a uma ilha sozinho e você pode estar no meio das pessoas que estão rindo e tendo um tempo legal, se divertindo, e você se sente totalmente isolado deles. O diabo dizendo para você, não há esperança. O diabo dizendo para você, você não vai conseguir sair dessa. Mas ele é um mentiroso. E a verdade não está nele. E isso está ficando algo... Olha, escute, eles ainda têm... Escute isso. Eles têm ainda psicologia para animais. Eu estou falando sério. Psicologia que tratam cachorros e gatos. O Totó está tendo uma crise de identidade. Não sabe se é um cachorro ou um gato. Eu estou falando sério. As pessoas trazem seus animais. Como que você diz para um cachorro que você está deprimido? Como você fala para um cachorro, você tem um problema de ansiedade? Por favor, pessoal, a gente dá uma risada, mas é ridículo. Está ficando assim fora de controle. Mas quando você sai da palavra de Deus, quando você não conhece Jesus, não há tolice que o homem não vai criar. Agora, antes de eu entrar em tudo isso, eu quero falar esses 3 versículos aqui, porque existe muita verdade nesses 3 versículos encontrados aqui. Uma pessoa pode perguntar, o que a palavra exegese quer dizer? É uma palavra de $5 que quer dizer explicar. Mas existem muitas verdades encontradas que diz assim, em primeiro lugar, a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. A palavra que Deus enviou. Está querendo falar mais aqui, existe um significado maior do que somente falar das mensagens que Cristo pregou. Está falando não somente a palavra dita, mas também está falando da palavra viva. Deus enviou a palavra viva para o povo dele. Alguém tem que louvar a Deus aqui. João capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Você não pode ser mais elevado do que Deus enviando a palavra entre nós, aleluia. E ele enviou a palavra dele para Israel. E não veio, sabe, com uma festinha. Mas as palavras que ele falou, as palavras de vida, eram palavras de esperança e palavras que falavam, venham a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E haviam palavras que dizem, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estava falando assim, tudo o que você precisa, tudo que a lei não pode fazer por você, eu vim para fazer. Aleluia! Se você está faminto, eu vou te alimentar. Se você está sedento, eu vou te dar água. Mas você não sabe para onde ir, eu vou te direcionar o caminho. Quando o inimigo vem como uma enchente, eu levantarei um estandarte contra ele. Quando você está enfermo, eu sou o Senhor teu Deus que te cura. Nenhuma arma forjada contra o Filho de Deus prosperará, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha, tem muitas coisas para falar aqui. Aleluia! Ele tinha coisas boas para dizer. Ele disse, eu sou o pastor e minhas ovelhas escutam a minha voz. Aleluia! Em tudo, até nas suas repreensões. Olha, era tudo feito para trazer o povo para um bom senso. E para trazê-los a uma posição espiritual, que eles seriam tudo que está em Jesus. Quando que a igreja irá entender? Não é Jesus mais a psicologia. Não é Jesus mais o aconselhamento. Não é Jesus mais jejuar. Não é Jesus mais fazer tantas boas obras. É somente Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Estamos aqui nesta manhã por causa de Jesus. Somos redimidos por causa de Jesus. Fomos salvos por causa de Jesus.
Olha, estamos enfermos e curados, somos curados por causa de Jesus. Não porque você vem aqui nessa igreja ou você foi naquela outra igreja e tudo é Jesus. Se qualquer homem estiver em Cristo, ele é uma nova criatura, aleluia. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então por que a igreja está tentando beber de outras fontes? Estão tentando beber, sabe, de cisternas que eles encheram com próprias águas, que não pode guardar água. Para falar de uma analogia terrena, a igreja, na maioria, está bebendo uma água barrenta e suja. E eles estão engasgando, estão ficando enfermos. O corpo está sendo invadido por, sabe, doutrinas falsas, que a lista continua e continua, mas a minha Bíblia diz que existe um rio de água da vida que flui de um santuário que é limpo, que é puro e que em tudo que o rio toca, olha, traz vida, aleluia! Vinde a mim e bebeis, aleluia! Você não tem que beber, sabe, dessas coisas erradas, aleluia! Olha, toda vez que um crente diz eu preciso ver um psiquiatra, ele está bebendo uma água suja. Toda vez que ele fala assim, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, eles estão bebendo uma água suja. Quando ele já pagou o preço, ele nos deu uma vida e uma fonte viva, que podemos beber 24 horas por dia, 7 dias por semana. Existe cura nesta água, existe graça e misericórdia nesta água, existe conforto e alegria e paz. Aleluia! A palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Como o Senhor foi enviado por Deus o Pai para Israel, é a nossa responsabilidade enviar a palavra viva e a palavra escrita para os 4 cantos da terra. Agora você entendeu isso? Você entendeu o que eu estou falando? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu unigênito Filho. Mas o comando de dar para os outros ouvirem não acabou quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia. Porque Jesus não morreu somente para Israel, mas Ele morreu para todo homem, mulher, menino ou menina no planeta Terra. E é a nossa responsabilidade de alcançá-los. Quando nós fechamos aquela maratona bíblica, 23 mil Bíblias no total, mais de 18 mil Bíblias para as pessoas de Honduras, Paraguai, Zimbábue. Zimbábue é uma caixinha de surpresas. Há um momento, Zimbábue alimentava todos os cidadãos e exportava muito da comida e grãos que eram consumidos em outras partes da África. Eles cuidavam de si mesmos. Olha, e vinham as lojas cheias de coisas. Eu já estive lá quando era Rodízia e quando a capital era lá no Zimbábue. Você andava nas lojas e tudo estava cheio, cheio de todo tipo de comida que você podia desejar. Mas por causa de homens maus, que não se importam com seu próprio povo, aquele ditador que dominava aquele país, ele era um multibilionário, porque ele roubou e estuprou aquele país. Há um momento que agora eles não podem mais se autossustentar. A última vez que eu estava lá, eu fui para uma loja que eu andei já antes, um supermercado, lá no centro de Harare, que estava cheio de tudo quanto é tipo de comida. E eu fui lá na mesma loja e tudo o que tinha lá para comer em toda a loja era um pouquinho de contêineres de plástico de suco de laranja, só isso. E o povo está faminto lá e morrendo.
por causa de homens maus que estão roubando. E olha, ele é tão corrupto que quando eles tinham a União da Africana lá na Europa, por muitos anos ele nem era permitido entrar na reunião, porque ele era muito brutal contra o seu povo. A última vez que deixaram ele lá, ele estava em Paris, deixaram ele vir, mas falaram para ele assim, o ditador lá: o único lugar que você pode ir é para o seu hotel e lá para a reunião. Você não pode andar nas ruas, você não pode ir em nenhum outro lugar. Porque ele não se importava com o povo dele. Bem, essa última sexta, essas 10.000 Bíblias que vão lá para Zimbábue, para os pastores e trabalhadores, estamos enviando a palavra. Estamos enviando a palavra. Estamos enviando a palavra, aleluia, não somente para os filhos de Israel, mas para os filhos de Honduras e do Paraguai, os filhos de Zimbábue e todo o país que a Rede Son Life de televisão entrar. Tivemos um testemunho maravilhoso sexta-feira. Uma família ligou e doou, acho que uma caixa de Bíblias, e a operadora escreveu assim no papel: eu estava na Índia como ministro. Eu estava na Índia fazendo reuniões. Quando eu me encontrei com o meu intérprete, encontrei com ele, falamos com ele, falei o que eu ia pregar. Naquela noite, quando chegamos na plataforma, eu olhei e ele estava segurando uma Bíblia de estudo do expositor. Aleluia! E ele disse: eu tinha a minha Bíblia de estudo do expositor. Aleluia! E aquele intérprete falou para ele depois do culto: esta Bíblia transformou a minha vida, tem aberto a palavra de Deus para mim de uma maneira que eu nunca tinha entendido antes, e eu entendo agora. Bom, estamos enviando a palavra, 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 aleluia. Pregando paz por Jesus Cristo. Pregando paz. Agora, existem dois tipos de paz que o crente deve ter. Número 1 é a paz justificadora. A paz justificadora é a paz que agora nós temos entre Deus e o homem, porque nós viemos a Ele, sabe, em arrependimento, e pedimos que o sangue de Jesus lave nossos pecados. E no momento que nós nos acertamos com Deus, a inimizade entre Deus e o homem foi jogada para fora, e agora podemos vir ousadamente ao trono da graça de Deus no nosso tempo de necessidade. Não temos que passar por um padre ou um pregador, não temos que ligar o 1800 ajuda. Tudo que podemos falar é Deus em nome de Jesus, e temos acesso. Paz justificadora é uma paz que vem sabendo que nossos pecados foram lavados, estão debaixo do sangue. Mas existe uma outra paz, chamada paz santificadora. E é triste dizer que a maioria da igreja hoje não tem uma paz santificadora. O que você quer dizer com paz santificadora? Eu estou falando do fato de que, porque eles não entendem a revelação da cruz, eles não entendem que a santificação vem pela fé, da mesma maneira que a justificação vem pela fé, e eles começam a buscar a própria santificação deles pelas obras, e isso não traz a paz ao seu coração, mas traz um tormento. Estou tentando, estou fazendo isto, não funciona, eu vou tentar fazer outra coisa então, e não funciona, eu vou tentar então aqui, eu vou ir para essa igreja, eles têm esse programa, eu vou para outra igreja que tem um outro programa. Não, já está tudo em Jesus, aleluia. Então ele diz: Ele é o Senhor de tudo. Esta frase nos diz que Cristo somente pagou o preço para a redenção. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum outro pregador, mas Jesus Cristo somente. E nos diz que Ele somente satisfez as exigências e demandas de um Deus santo. E nos diz que Ele somente era o único que podia satisfazer as exigências de um Deus santo. Isso nos diz que Ele somente era aquele que podia ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Curador, o nosso Libertador, o nosso Batizador com o Espírito Santo. Ele somente, graças a Deus,
Deixa eu dizer novamente, está tudo em Jesus, aleluia. E eu disse, você faz isso, eu tenho que pular aquela corda, você tem que fazer isso. Não, ele é Deus. É Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, quer dizer que Ele é Senhor dessa terra, quer dizer que esta terra não pertence a Satanás. A terra é do Senhor e tudo que está nela. Isso quer dizer que Ele somente é Senhor do homem. O homem não serve Ele, mas a minha Bíblia diz que um dia todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso quer dizer que todo espírito demoníaco, isso quer dizer que todo anjo caído, sabe, eles vão ter que se dobrar os joelhos e confessar que Jesus Cristo somente é Senhor, aleluia. Muitos anos atrás, eu preguei em Buffalo, em Nova York, e meu último culto lá era quarta-feira à noite, estava saindo para viajar de Chicago e começar a pregar naquela noite. Naquela manhã eu preguei sobre a salvação e o Senhor fez o apelo e Ele se moveu. Havia um mover poderoso da unção, convencendo o pecador, e eles começaram a vir. Eu posso me lembrar um homem que se levantou, ele era muito distinto, e no momento que ele chegou ao pastor, ele falou, aquele homem lá é um coronel da Polícia do Estado. Ele era o motorista particular do governador, ele estava andando naquele altar para dar o seu coração para Jesus. E quando as pessoas vêm, você nota. E eu notei, do meu lado esquerdo, uma moça, e olha, você podia dizer que ela viveu uma vida dura. Você podia dizer que ela estava no fundo do poço a maioria da sua vida. O pecado vai te envelhecer. O pecado vai roubar sua beleza e sua vitalidade, sua energia. Vai envelhecer o seu rosto. E eu me lembro notando, sabe, eu vi aquelas linhas no seu rosto da velhice e ela parecia uma luz acesa. Oramos a oração do pecador e eu então entreguei o culto para o pastor e eu me afastei, eu estava com sede, buscando água, então eu fui para trás no corredor, depois da plataforma, e havia uma fonte de água lá, então eu fui lá para o corredor e de repente eu escutei alguém chamar o meu nome, eu virei e era aquela senhora. E eu virei e eu comecei a andar para ela, e quanto mais perto eu cheguei, mais eu podia sentir espíritos demoníacos. E eu andei para perto dela e ela olhou para mim, mas assim ela estava estagnada. É como se não houvesse nada lá. E eu nem sei porque que eu fiz aquilo, mas eu cheguei perto dela e pus minha mão no ombro dela e eu falei, minha senhora, quantos anos a senhora tem? Você nunca pergunta para uma moça quantos anos ela tem? Mas eu senti que eu tinha que perguntar. E ela me disse, e ela tinha a aparência de ser 20 anos mais velha do que eu. E ela era 10 anos mais nova do que eu. E eu falei, você precisa de ajuda, não precisa? E aí ela começou a chorar. Mas de repente, ela ficou endemoniada. E aqueles espíritos dentro dela começaram a destruir ela. E de repente, aquele rosto se fechou. E os olhos delas começaram a se mexer e se contorcer e ficar branco. E aquela voz começou a falar através dela, ela é minha, eu sou o dono dela, ela pertence a mim, e eu não vou abrir mão dela. E eu já tive alguns encontros com demônios, sabe, pessoas. E olha, eu nunca fiz isso antes desde aquela situação, e eu perguntei assim, existem mais de um de vocês, né? E de repente a voz mudou. E as vozes mudavam, e eram vozes diferentes, muitas vozes diferentes. E eu falei assim, eu vou orar por você. E aquela voz falou, não me toque. Ela é minha, eu sou dono dela, a vida inteira dela. E eu vou matá-la de uma vez por todas. Eu olhei para baixo, então eu via nos braços dela, sabe, vários lugares que ela tinha cortado o seu pulso.
as cicatrizes que ela tentou cometer suicídio. E eu falei assim, comecei a tomar autoridade, olha a profanidade, foi horrível. E eu falei, em nome de Jesus, cale a boca. E foi como se duas mãos invisíveis, uma em cima da cabeça e uma embaixo da cabeça, estavam fechando a boca dela. Você podia ouvir os dentes rangendo, mas eles não podiam falar. E ela começou a ficar violenta. Olha, ela começou a se jogar e ela caiu no chão, estava rolando. E foi horrível ver uma pessoa que Satanás tem esse tipo de controle sobre elas. E eu me lembro, eu tive dois pensamentos. Duas coisas que passaram na minha mente. O primeiro, e olha, eu não sou envergonhado de dizer isto, é a verdade. Olha, foi muitos anos atrás, e o primeiro pensamento que veio na minha mente é, cadê meu pai? Eu não estou exagerando, cadê meu pai? Porque eu tenho certeza que ele já teve alguma experiência com esse espírito. Tá? Mas então, eu entendi que ele tem que ir para o mesmo lugar que eu tenho que ir também, o Senhor. E eu me ajoelhei do lado dela no chão e eu fisicamente segurei ela na maneira melhor que eu podia. E naquela época alguns dos pastores, co-pastores vieram, me viram que estava acontecendo e vieram para segurá-la. E eu senti de orar dessa maneira. Eu falei, eu quero que cada espírito demoníaco nela me escute agora. Eu disse, essas são as palavras exatamente que eu falei. Cada um de vocês estavam no Calvário, o dia que Jesus morreu. E o corpo dela começou a se virar, e a boca dela abriu por um momento. Eu escutei aquela voz. Honestamente, Deus escuta o que eu estou falando. As palavras que saíram daquele espírito falaram assim: não queremos falar sobre isso. E eu falei, cada um de vocês estavam no Calvário, vocês viram Jesus Cristo pendurado naquela cruz. Vocês viram o sangue, e quando eu falei o sangue, olha, ela começou a se contorcer, e olha, eles estavam segurando ela, e eu falei, vocês viram Jesus Cristo na cruz, vocês viram ele na tumba, e vocês viram ele no terceiro dia, quando ele saiu vitorioso contra o inferno, a morte e a tumba, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sai dela. E olha, o poder de Deus desceu naquele corredor e ela foi liberta. Oh, aleluia! Somente Ele é o Senhor de todos. Ele somente é o Senhor de todos. Ele somente é o Senhor de todos. E eu disse, volte lá para o inferno. E quando aqueles espíritos deixaram ela caiu e deitou no chão. E nós a ajudamos. E Deus me escuta, é minha testemunha. Eu não sei nada sobre maquiagem. Eu só sei que ajuda algumas pessoas. E às vezes, quanto mais, melhor. Olha, não existe muitas belezas naturais lá fora. Estou brincando, é claro. Mas quando ajudamos ela a se levantar, e ela levantou o seu rosto, é como se ela tivesse colocado maquiagem. Como se alguém tinha, havia uma imagem dela, com todas aquelas linhas, e um pintor veio e falou, deixa eu adicionar isso, deixa eu fazer isso. E olha, a primeira palavra, ela olhou para mim e falou, estou livre, eu estou livre, eu estou liberta, eu estou liberta, eu estou liberta. Jesus somente é o Senhor de todos. Deixa eu dizer uma coisa nesta manhã. Existem milhões agora em todo este mundo que estão presos pelos poderes das trevas, mas eu estou aqui para te dizer agora, espere, Jesus Cristo está chegando, o Evangelho vai te libertar, não há poder
no inferno que pode se levantar contra Jesus Cristo. Ele somente é o Senhor de todos. Aleluia! Ou Ele é o Senhor de tudo, ou Ele é o Senhor de nada. Você tem muitos na igreja hoje que Ele não é Senhor completamente. Você tem um pé nas coisas da justiça e um pé nas coisas da injustiça. Você está, sabe, naquela cerca. Lembra que aquela cerca tem arame farpado e machuca. Aquela palavra, você sabe, ele estava falando, Pedro estava falando da vida e do ministério, da morte, do sepultamento, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. Todas as profecias que foram faladas sobre ele, todas as palavras que foram faladas, ele está falando, você já ouviu sobre tudo isso? Ele estava falando para Cornélio, estava pregando um sermão, sabe, para um monte de italianos, que eles estavam duvidosos, mas não eram salvos. Eles sabiam que Deus levantou para ressuscitar sem resposta. Eles estavam buscando, e eles estavam olhando e procurando, e Deus deu para ele uma visão e mostrou para Pedro, sabe, no capítulo 10, aquele lençol que desceu da glória com todos os animais e bestas e aves do ar, que eram impuras, de acordo com a lei levítica. E Deus falou para Pedro, levanta-se, mate e come. E ele falou, Senhor, eu nunca comi nada impuro. E ele falou assim, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Aleluia! Oh, aleluia! Não deixe ninguém te bater por causa dos seus erros. Se você é limpo, você é limpo. Aleluia! Se o sangue de Jesus Cristo... Você tem muitos cristãos, espiritualmente falando, eles estão indo para o Jordão para mergulhar, tentando encontrar algumas pedras de falhas. Alguém nem sabe do que eu estou falando aqui. O que você está falando? Quando os filhos de Israel estavam prontos para sair do deserto e para ir para a terra prometida, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E o Senhor disse para Josué, pega os sacerdotes que estavam levando a arca da aliança, um tipo do Senhor, coloca eles na frente. E no momento que eles tocarem aquelas águas abrirão. E o Senhor falou para Josué assim, quando você chegar do outro lado, pegue 12 pedras e faça um memorial. Mas quando o último israelita atravessar o Jordão, você vai lá no deserto, do lado do deserto, você pega 12 pedras e você estabelece lá no meio do rio, para um memorial. O que era isso aí? Aquelas pedras representavam o fracasso do deserto. Representava a sua rebelião e pecado. Mas quando aquele rio Jordão veio batendo, um tipo do sangue de Jesus Cristo espalhou aquelas rochas. Ninguém sabe onde elas estavam, porque quando você é perdoado, seus pecados são removidos, enquanto o leste é distante do oeste. Não há mais memória deles. Não para de mergulhar tentando encontrar algumas pedras. Já acabou. O sangue de Jesus Cristo lava todos os pecados. Esta é a palavra que eu conheço. A palavra que eu conheço é que se pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra que eu conheço diz, clame a mim e responder-te-ei. Não depois que você ganhar 55 pontos. Depois de você ter 6.000 méritos. Fazer boas obras. Mas só clame a mim. Clame a mim e responder-te-ei. Que era publicado através de toda a Judéia. Lembra que eu falei um tempo atrás aqui, o missionário da igreja. Ele começou a pregar as boas novas de Jesus Cristo. Está aqui. Eu falei 3 quartas-feiras atrás, antes do começo de nossa maratona. Deixa eu repetir. Quando Jesus Cristo te salvou, Ele te trouxe para o reino, Ele chamou cada um de nós para fazer parte da colheita, a grande comissão. Cada um de nós. Você é um soldado no exército do Senhor. E todos nós temos a mesma ordem.
ide e pregar o evangelho a todo mundo. Não, você não é um pregador, mas você ajuda aqueles que são chamados. Você ajuda aqueles que são chamados. Quando eu estava no México, algumas semanas atrás, eu tive 2 cultos com pastores para dar Bíblias do expositor, entregar para eles. E olha, foi maravilhoso. Foi a segunda vez que eu pude fazer isso. A primeira foi na Colômbia. E antes de entregarmos as Bíblias, eu parei e conversei com aqueles homens e eu falei: olha só, sim, o meu pai fez essa Bíblia, sim, é a parte principal do ministério, mas foram irmãos e irmãs nos Estados Unidos que pagaram para que essas Bíblias fossem dadas a vocês sem custo algum. E cada Bíblia que eu coloquei na mão de um pastor e de um obreiro, se você foi aquele que pagou por aquela Bíblia, sabe, para o México, você fez parte, e Deus adicionou na sua conta, aleluia. Então ele disse: Deus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, isso nos diz algo. Nos diz que como um homem, carne e sangue, Jesus Cristo tinha que ter a unção do Espírito Santo. Como Deus, ele não precisava de nada. Mas quando ele nasceu, sabe, homem, 100% homem. Ele nunca perdeu a possessão da sua deidade, mas ele deixou de lado a expressão dessa deidade. Então tudo que ele fez aqui na terra foi como um homem de carne e sangue, cheio do Espírito Santo, ungido. Essa palavra ungido quer dizer coberto, cobrir, derramar em cima. É quando Samuel, lembra da história? Aqui está o profeta de Deus sentado no chão, chorando, a Bíblia diz, sabe, que ele estava resmungando, chorando por causa do estado de apostasia de Saul. Mas de repente o Senhor da glória falou com o profeta e falou: o que você está fazendo chorando? Levante-se, eis que eu provi um rei na casa de Jessé. Enche o teu vaso com óleo e vá. Era um chifre de carneiro cheio de óleo. E quando ele entrou naquela casa, ele viu Davi. Ele não pôs o dedinho no óleo e jogou na cara dele, mas ele pegou aquele chifre de óleo e derramou inteiro na cabeça dele. Querendo dizer, derramou inteirinho nele, cobriu a cabeça dele e caiu nos seus ouvidos: eu vou ouvir a voz de Deus. E caiu nos seus olhos: eu vou ver o que Deus quer que eu veja. Caiu sobre os seus lábios: eu vou falar a palavra do Senhor. E caiu nas suas mãos e os seus braços: eu vou ser a mão de Deus estendida. E caiu sobre o seu peito: eu estou coberto com sangue. E as suas cinturas: eu vou trazer um fruto no reino de Deus. E caiu no seu joelho: eu vou ser um homem de oração. E caiu no seu pé: eu irei aonde Ele quer que eu vá. Escute, se Deus, o Filho de Deus, teve que ter a unção, quanto muito mais nós precisamos da unção do Espírito Santo. Aleluia! E com poder. Esta palavra poder no grego é dunamis, onde a gente tem a palavra no inglês dinamite. Dinamite. A ideia aqui é esta aqui: a unção tinha que equipar você e eu para fazer aquilo que não somos capazes de fazer com a nossa própria força e poder. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você dirige, quando você vir aqui na avenida do ministério, e você vai lá no estacionamento, e você olha para todos esses prédios que estão aqui neste lugar, eles não apareceram do nada. Nós tivemos que passar por um inferno às vezes. Tivemos que lutar com espíritos demoníacos tentando parar. Olha, tivemos que nos levantar contra os poderes das trevas e os poderes de uma igreja apóstata. E nós éramos somente carne e sangue, mas tivemos uma coisa: nós tínhamos a unção, aleluia. Nós tínhamos a unção. Eu sei que é um pouco forçado falar, e eu falo o tempo todo, mas é verdade. Somos como um relógio velho. A gente pode tomar bastante pancada, mas continua funcionando.
Aleluia! E Deus nos preservou para um tempo e uma época como esta, para que a SBN pudesse estar viva em todo o mundo, para mostrar para a igreja mais uma vez qual é o poder do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo. O que é, aleluia? O qual andou fazendo bem. Oh, eu amo, como eu gosto, eu não posso falar bastante disso. Ele andou fazendo bem. Tudo que Jesus fez foi bom. A encarnação foi boa. Seus milagres foram bons. O Calvário, como que você pode medir o Calvário na palavra? É bom, foi bom. Olha, a ressurreição foi boa, a ascensão foi boa, o arrebatamento será bom, aleluia. Tudo que ele fez foi bom. Se eu pudesse cantar, hein? Eu queria cantar igual o Brian. O Brian, você mesmo. Eu queria cantar, eu não quero ser careca, mas eu quero cantar igual você. É só a parte selvagem dele. Só a parte selvagem, né? E eu não posso cantar. Mas se eu pudesse cantar igual o Brian, eu sei o que estaria cantando. Eu estaria cantando: ninguém pode me fazer como o Senhor. Ninguém me faz como o Senhor. Ninguém me faz como Jesus, porque Ele é meu amigo. Ele curou meu corpo, me disse para correr. Ele curou meu corpo, disse para pular. Ele salvou minha alma e me disse para correr. Ele mexeu com o Espírito Santo, me disse para correr. Ele é meu amigo. E se eu pudesse cantar: ninguém pode me fazer como Jesus. Ninguém pode me fazer como o Senhor. Tudo que Ele tem é bom. E curando a todos os oprimidos do diabo. A palavra oprimido, no texto, tem vários sentidos, vários significados. Para dominar ou controlar alguém por força. Reinar, atrapalhar, causar dores, causar tristeza, tratar de uma maneira ruim. E refere-se a espíritos demoníacos que vêm para guerrear contra o Filho de Deus. E ele guerreia contra a nossa mente. Satanás é um mestre em trazer circunstâncias na nossa vida que faz você sentir-se como o seu mundo todo estivesse caindo e desmoronando ao redor de você. Ele é o mestre em pegar uma situação e manipular os indivíduos até que eles pensam que ninguém mais já passou pelo que eles estão passando. Ele é um mestre em pegar nossa luz espiritual e fazer com que pareça trevas. É o poder das trevas, guerreando contra a mente de um filho de Deus, dizendo para você: você não vai vencer. Dominando em temor, como eu falei anteriormente, que tipo de vida é esta? Com medo de cumprimentar a mão de alguém porque existem germes. Existem germes em todo lugar. Existem germes na sua roupa agora. Medo de que eu não posso, sair para fora de casa. Todo tipo de fobia e paranoia que entra na vida do indivíduo. Ataques de pânico, ansiedade. Você acha que você está tendo um ataque do coração. Meu coração está palpitando e batendo, parece que vai sair do seu peito. Então ele te coloca numa posição que: Deus não me ama mais. Deus me deixou. Quando você chega naquela posição, Ele já tem você. Ele já tem você nas mãos. Ele tem você num canto. Mas qual é a resposta? Eu li para você. Jesus
foi curando todos que estavam oprimidos do diabo. Eu estou aqui para te dizer que ele curou a sua mente 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Eu estou aqui para te dizer, se você quer vitória, comece a louvá-lo. Comece a louvá-lo. Comece a louvá-lo. Senhor, eu sou salvo. Senhor, minha vida é redimida. Meu nome está escrito no livro do Cordeiro da Vida. Senhor, se não fosse pela sua misericórdia e graça, eu não estaria aqui. Mas eu sei aonde estou indo. Existe uma mansão com meu nome escrito. Você pode louvar as nuvens para fora. Você pode louvar as trevas para fora. Você pode louvar os espíritos demoníacos para fora. Você pode louvar ao Senhor e receber a vitória sobre toda a opressão que o inimigo traz contra você. Aleluia! Ao invés de ficar cabisbaixo, dizendo é impossível, levante-se e fala, glória a Deus, aleluia! E no natural você pode sentir que você está colocando um pé na frente do outro, mas eu vou fazê-lo, porque Deus é capaz, Deus é capaz, Deus é capaz, Deus é capaz. Diabo, minha mente não pertence a você, mas pertence a Jesus Cristo. Eu estou cansado, sabe, das suas mentiras. Sai daqui, eu vou louvar o Senhor. Onde há louvor, não pode haver dúvidas. A dúvida e louvor, eles não são compatíveis, é água e óleo. Quanto mais você louva ao Senhor, menor a dúvida fica. Quanto mais você louva ao Senhor, mais fortes os espíritos do homem interior fica. Aleluia! Olha, eu não aprendi isso da Oprah. Eu não aprendi isso do Dr. Phil. Eu recebi isso da palavra de Deus. E o fato que eu tenho provado. Lá mesmo, no canto da Bluebonnet e da Perkins, naquele sinal, em 1988, todo o inferno estava solto. Olha, eu já passei por dias sem comer e noites sem dormir. Finalmente eu cheguei a um ponto extremo naquele escritório. Eu peguei o meu punho e eu bati na minha mesa. Havia um pedaço de vidro e eu rachei no meio aquele vidro com as minhas mãos. Eu bati tão forte. E eu me lembro as palavras: eu não consigo mais viver. Peguei a minha pasta, saí, não falei com ninguém. Saí, entrei naquele carro. E normalmente eu pegava a estrada. Eu nunca fui para aquele lado. Mas por algum motivo eu virei para a esquerda. E eu parei naquele farol vermelho. E eu senti como se o inferno estava naquele carro. Mas de repente eu falei: pera um pouquinho. Eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso. Deus não joga fora os seus filhos. E eu me lembro exatamente as palavras que eu falei bem alto. Eu falei: Senhor, eu não entrei nisso para estar na televisão, para ter o meu nome conhecido, mas eu era um pecador, indo para o inferno, e o Senhor enviou o seu filho para morrer no Calvário, e o sangue dele me lavou. Eu falei: Senhor, se o Senhor não nos libertar, eu ainda vou te amar, eu ainda vou te servir, e eu ainda vou te louvar. Mesmo que você me mate, eu ainda vou confiar em ti. O Senhor pode me matar, mas eu ainda vou confiar em ti. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu subir aos céus, Ele está comigo. Se eu faço minha cama no inferno, Ele está comigo. Olha, não havia uma luz, um relâmpago, eu não ouvi anjos cantando Maravilhosa Graça. Mas eu falei assim: eu vou parar de ficar chorando e eu vou começar a louvar.
eu vou parar de ficar brigando e vou começar a louvar. Senhor, eu sou teu. Olha, eu não vou me afastar, eu não vou fugir, eu não vou embora. Eles podem rir de mim, eles podem jogar dados contra nós, fazer o que quiser, mas eu vou ficar com Jesus. Eu vou me agarrar em Jesus. Eu vou me agarrar em Jesus. O que aconteceu então? O que aconteceu? Eu estou aqui, não estou? Aleluia! Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Curando todos que estavam oprimidos pelo diabo. Curando a todos, curando a todos, curando a todos que estavam oprimidos pelo diabo. Levante-se, por favor, nessa manhã. Aleluia! 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 Vamos, igreja, louve! Aleluia, igreja! Nós não vamos para baixo, nós vamos para cima. Nós vamos atravessar. Olha, não há poder na terra ou debaixo da terra que pode parar um filho de Deus. Você é o único que pode parar você mesmo. Não sei qual é a sua necessidade hoje. Eu não sei, alguns de vocês, você teve que, sabe, se forçar para vir na igreja hoje. Alguns de vocês, você não queria ligar a televisão. Na verdade, você tentou mudar de canal porque você está deprimido. Não, você está opresso. Mas eu te dei a resposta. Como Deus ungiu a Jesus e o poder do Espírito Santo para curar a todos os oprimidos do diabo. Oh, aleluia! Já foi feito. Já foi pago. Tudo que você tem que fazer é vir e receber. Eu não sei. O que você vai cantar? O que vocês vão cantar? O que você precisar, vem pra cá. Vem aqui, é tempo de louvá-lo. He's God all over the floor. He's God way up in heaven. He's the God that healed my sore. I know God. God is God. God don't never change. I know God. God is God. And He always will be God. Come on, Joseph, sing your verse. New York City. He's God in Tennessee. He's right here in Baton Rouge. He's God all over me. I know God. God is God. God don't ever change. I know God. God is God. And He always will be God. Come on, Joseph. He's God in the fire. Yeah. He's God in the flood. He's God when I'm all messed up. He's God in my soul. And I know God is God. God don't ever change. I know God is God. And He always will. Come on, Joseph. Be God. Well, He's God in the Father. He's God in the Son. He's God in the Holy Ghost. He's God in three in one. I know God. God is God. God don't ever change. God is God. And He always will be God. Agora, vamos cantar de novo, mas eu quero dizer essas últimas palavras neste momento. Olha, um dos papéis que eu recebi na quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, lá na Maratona Bíblica. E
uma moça escreveu e ela disse assim, a operadora, né, escreveu e disse, fala pro Doni que eu liguei mês passado e falei assim, ó, quão deprimida eu estava, como eu não sentia que havia mais nenhuma esperança para minha vida, e ela era muito longa. Ela falou, irmão Doni, parou, apontou o dedo na tela e falou assim, abra sua boca. Abre sua boca e comece a proclamar a vitória. Comece a louvar ao Senhor. Exatamente, eu me lembro. E eu falei, a vitória já foi vencida. O preço já foi pago. Abra sua boca e comece a clamar. E ela falou assim, em letras capitais, diga pro irmão Doni, funcionou! 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 Mais uma vez! He's God when the lightning flashes, God when the thunder rolls, God way up in heaven, God who saved my soul. I know God. God is God. God is God. God don't ever change. God is God, and He always will be God. Hebrew children. Flashes, God when the thunder rolls, He's got way up in heaven, but He's got down in my soul. I know God. God is God. God don't ever change. God is God, and He always will be God. He's God in the Father. He's God in the Son. Cada um de nós vamos ter nossos problemas e aflições nesta vida. Não vai ser assim um mar de rosas. Existe um diabo de verdade que veio para matar, roubar e destruir. Somos atacados pelas forças das trevas, de todos os lados. Mas nós temos o Criador, o Libertador, o Salvador, o Batizador, o Curador, que está conosco. E não importa quão profundo no poço você pense que você está, comece a louvá-lo. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu vou louvá-lo de qualquer forma. Eu não sei como o Senhor vai me trazer meu marido de volta, mas eu vou louvá-lo. Eu não sei como meus filhos vão ser salvos, eu vou te louvar. Eu não sei como eu vou pagar minhas contas, mas eu irei te louvar. Eu irei te louvar. Eu irei te louvar. Senhor, quando você me salvou, você fez o bastante. Por que eu vou te duvidar? Eu já estive nessa posição antes e você me tirou e você vai me tirar mais uma vez. He's God when the lightning flashes. He's God when the thunder rolls. He's God way up in heaven. He's God down in my soul. And I know God is God. God won't ever change. I know God is God, and He always will. Just one more time. He's God in New York City. He's God in Tennessee. He's God right here in Baton Rouge. He's God all over me, and I know God is God. God won't ever change. God is God, and He always will be God. Hallelujah! Louva o Senhor com as suas palmas. Você vai sair daqui louvando ao Senhor
Próxima vez que você sentir aquele espírito de opressão vindo contra você, você vai falar: diabo, a minha Bíblia diz, como Jesus saiu curando todos que estavam oprimidos do diabo. Isso me inclui. Isto me inclui, inclui você, inclui cada um que proclame o nome do Senhor hoje às 6 da noite. Seja de volta para um outro grande culto. Te amamos e Deus te abençoe.